Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja Batista Missionária, Igreja Batista Central de Poá aqui presente, né? É uma alegria estarmos aqui, né? Primeiro que o pastor Rai é um grande amigo, né? Um pastor referência para nós. Então é uma alegria, uma alegria. Pregou na minha ordenação lá na Batista Central de Poá. Então, me sinto em casa hoje, primeiro, por estar entre irmãos, né? Já conheço bem a igreja aqui, e está aí o Ministério de Louvor local, está uma festa aqui, né? Uma bênção, amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Pastor Rai carinhosamente me chamou pelo nome, José Osanildo. José, na igreja, sempre é chamado pelo sobrenome, sim ou não? É um monte de José no serviço e na empresa. Então, é o Rivaldo, é o Prates, é o Góes, mas não é o José Góes. Então, o José Osanildo ficou Nildo, amém? Nildo Freitas, apelido, né? Bom, um apelido bonito aí. Até o pastor Rai brincou na ordenação, na correria, e eu entrei está tão internalizado isso que estava lá, a ordenação do Nildo Freitas. Aí o pastor falou, doutor, né, o nome, não mudei não, mas é assim que os irmãos chamam, então, chamamos o pastor Rai carinhosamente de Rai também, né? Amém? Raimundo Alcântara Menezes, acertei? Sou ruim de nome, mas decoro alguns, viu, irmãos? Vocês estão bem, amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor. O Senhor é bom, né? Como foi cantado aqui nos louvores, sobre graça e a bondade de Deus, é isso mesmo. Só encerrando, né? Quero parabenizar aqui o Ministério de Louvor, é uma bênção. Eu, pastor Rai, aos 13 anos de idade, eu aprendi a tocar guitarra, comecei a aprender. E o ministro de louvor lá, tinha maestro na igreja, viu? Tinha maestro profissional. Aí me deram a oportunidade de tocar num culto, aquela guitarra vermelha, linda. Eu olhava para a guitarra e falava, um dia eu vou tocar ali. Então era dó, ré, mi, fá ali. No começo, e tremendo, toquei lá, uma igreja de 150 pessoas. E alguns profissionais com disco gravado e tal. Tremendo ali, e comecei a louvar. Então, estive envolvido com louvor uns 30 anos, viu? Até os 40 e pouco na Batista lá, liderando louvor e louvando o Senhor. E é bom ver o André e o grupo, como eles cresceram, né? Me superaram aí. Eu acho que me superaram aí em vários quesitos aí, né? Eles conseguiram resolver uma questão que tínhamos na época do barulho, da altura, e não conseguia, talvez pela tecnologia. Hoje eles põem lá, né, um ponto aqui, e a bateria selada lá na igreja também. Então, melhorou muito, né? E é bom ver esse crescimento, amém, irmãos? Abra aí sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Vamos meditar na palavra do Senhor. Ontem esteve lá o pastor Maurício, pregando, amigo nosso, trouxe uma boa palavra. E como Deus fala, na vigília, o diácono José pregou, e vai confirmando, pastor Rai, o que Deus tem a falar à igreja. Foi falado sobre chamado, foi falado sobre volta de Cristo, e sobre marchar, caminhar, andar, prosseguir. Oh Deus, parece que os irmãos estavam ali vendo, eu meditando essa semana toda aí, mas é que Deus o Espírito, ele fala, né, irmãos? E estamos todos no mesmo Espírito, no Espírito do Senhor. Gênesis 12, 1. O título, Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Texto bastante conhecido, muito pregado, porque ele é
Um texto rico, é uma bênção. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher, Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda. Ficando Betel a leste e Ai a oeste, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Havia fome naquela terra. Assim Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Amém, irmãos? Até aqui, você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Amém, louvado seja Deus. Tema dessa mensagem, queridos: obedecendo ao chamado. É bom obedecer ao chamado. Esse texto ele é sobre a vontade de Deus. Poderia ser o tema dessa mensagem também. Ele é sobre a vontade de Deus, sobre a vida de Abraão. Ele é sobre Abraão e é sobre nós. Amém? Esse texto ele fala conosco, é sobre a sua e a minha vida. Deus, então, ele chama Abraão soberanamente. Deus decide chamar e abençoar Abraão. Seus descendentes, se o Senhor ele vai além na revelação. O Senhor ele decide abençoar em Abraão todos os homens. Ele diz: a sua descendência e todas as famílias da terra. O Senhor ele vai além, queridos. Precisamos aprender uma coisa, que Deus não faz nada pouquinho. Deus não faz nada regrado, mesquinhado, né? Com Deus não tem copo meio vazio, não. Com o Senhor é cheio, não tem nada faltando. Deus faz tudo transbordando. Com o Senhor é copo cheio. E ele se revela a Abraão. E tem uma mensagem maravilhosa para Abraão. E eu quero afirmar aqui que o Senhor em Abraão chamou todos nós a uma peregrinação pela fé até a glória eterna. Amém? Sim ou não? Deus está fazendo tudo isso aqui. Um homem chamado por Deus, seu nome é Abraão. E vamos lembrar, queridos, que o que está acontecendo aqui em Gênesis? Teve um dilúvio, teve juízo de Deus. Logo após o dilúvio, nós temos a Torre de Babel, que é uma tentativa humana de independência de Deus, é uma tentativa dos homens de ser autossuficiente. Então, nós estamos vindo em um contexto de rebelião e de juízo. Você conhece a palavra quando o Senhor fala
a Noé, e tem a arca, e tem um dilúvio. Os homens rejeitaram o Senhor. E vem os descendentes de Noé, e vem agora Abraão, e Deus se revela a Abraão. Olha, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Queridos, são ordens claras, claríssimas. A Bíblia está repleta de ordens claras, de mandamentos claros, de ensinos claros, que basta lermos e obedecermos. O Senhor está dizendo para Abraão: saia, caminhe, Abraão, e eu te mostrarei a terra, ou seja, eu te mostrarei onde você deve chegar. Mas o chamado, a chamada é para ser, se eu posso dizer, proativo, ativo, caminhar na dependência de Deus, caminhar com Deus. A chamada é para não ficar parado, para prosseguir a um alvo, a uma terra prometida. É isso que o Senhor faz com Abraão, e é tremendo, irmãos, é maravilhoso esse momento, porque Deus, Ele sai dos céus, Deus, Ele vem ter com o homem, Deus se revela a um homem simples, a um homem como eu e você, um homem pecador, um homem que está acostumado com a cultura do seu povo. Ele está vivendo a sua vida na sua terra, entre os seus parentes. Mas Deus, Ele chama Abraão para uma entrega total de sua vida e sua família sob a direção e as ordens do Senhor. E por que Deus chama Abraão? Porque nós louvamos aqui maravilhosa graça, aleluia. Por que Deus chama Abraão? Porque Deus ama Abraão. Por que Deus chamou Abraão? Porque Deus tem um plano, um propósito para um povo santo. Deus chama Abraão porque o Senhor te ama. Porque o Senhor me ama. Vamos enxergar isso melhor andando pelo texto. Então, queridos, há um chamado para caminhar com Deus pela fé. Amém? É por fé, queridos, não é por vista, não é por religião. Como diz pastor Rai, não é só estar no culto, não é só vir, é muito importante e se deve vir. Mas é um chamado a andar com Deus pela fé, com confiança e com integridade. Porque perceba que Abraão, ele é chamado e desafiado, ele é ordenado a deixar tudo. Há momentos em nossas vidas, e se já não aconteceu com você, pode acontecer claramente que Deus vai nos chamar, e Deus vai pedir: entrega tudo. Me entrega tudo, aleluia, louvado seja o Senhor. Ele vai deixar a segurança da sua terra, da sua parentela, o apoio emocional e social. Abraão, ele deve confiar em Deus incondicionalmente. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei você, mas eu não gosto muito de mudanças, pastor Rai. No serviço, se eu pudesse, é a mesma mesa, na mesma sala. Mas o pessoal tem a mania de mudar, então eu já mudei 10, 20 vezes. Tira daquela sala e joga para lá, e põe para cá, e muda o processo, e muda o jeito de fazer, e muda o gerente, e muda, mas é bom mudar. E depois que algumas vezes na minha vida ocorreram mudanças, não porque eu quis na empresa, mas porque a corrente veio, e aí eu aprendi a não resistir. Porque também a palavra fala para ser um bom trabalhador, né? Dar um bom testemunho no serviço. Amém, é assim, então vamos. E quando você vê, ficou melhor. Ficou bom, foi bom. Produziu. Então não devemos também resistir às mudanças que o Senhor traz para o bem nas nossas vidas, né? Deus nos chamou em Abraão, nos amou. O plano do Senhor não pode, queridos, ser frustrado. Jamais o plano do Senhor pode ser frustrado. Ele tem um propósito em tudo isso e vai ser realizado, vai ser concretizado.
essa boa notícia que a palavra nos traz, que em Abraão Deus nos chamou. Nós admiramos, e é até alvo de estudo e conversas teológicas. Nossa, Deus chamou Abraão, mas por que Abraão? O que esse homem tem de especial? Soberanamente Deus escolheu Abraão. Mas nesse ato do Senhor, Ele está te amando. Nesse ato do Senhor, Ele está nos amando. O Senhor nos escolheu. O Senhor tem um plano de salvação maravilhoso. É essa a boa notícia para nós. Nós também somos chamados a andar com Deus pela fé. Aleluias. Nós também, devemos deixar, queridos, tudo. Nós também fomos chamados a uma entrega, deixar tudo que é simbolizado pelo Egito, pelo mundo, e seguir a Cristo. Você foi chamado, e é um desafio, é uma caminhada constante. A palavra nos diz para abandonar o mundo e tudo que há no mundo para seguir a Cristo. É fácil praticar no dia a dia? Fácil não é, mas o Espírito Santo nos capacita. Fácil não é, mas é gostoso, é bom. É bom renunciar. É maravilhoso entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, como estamos fazendo nessa manhã, e adorar, e louvar, e dizer que o Senhor vai voltar, aleluia. Mateus capítulo 11, do 28 ao 30, está escrito: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, que jugo maravilhoso! Abraão está caminhando para Canaã terrena, queridos. Mas Abraão, em sua mente, ele tem a esperança de alcançar uma Canaã celestial. Ele tem a esperança também de alcançar uma promessa definitiva, aleluia. Mas nós já estamos caminhando em direção a essa terra prometida. Nós também estamos em uma jornada, em uma peregrinação, e sabemos que vamos alcançar a nossa nova Jerusalém, amém? Louvado seja o Senhor. Então, nós somos chamados. Um dia o Senhor te disse: deixa tudo e me segue, e você será chamado de filho e filha. Queridos, isso é possível somente pela fé. Por isso é importante crer. Creia de verdade, creia e obedeça, creia, se agarre com Cristo, é pela fé. Já adiantando aqui um pouco a mensagem, nós sabemos que Jesus, ele é descendente de Abraão. Abraão vai gerar Isaac, porque ele foi obediente ao chamado. Abraão, Isaac, Jacó, ele obedeceu ao chamado. Abraão, ele foi fiel, ele creu. De Abraão virá Davi, de Davi virá Jesus, o Cristo. Por isso eu digo que somos chamados em Abraão. E vem Jesus e diz: vinde a mim. Vem Jesus e diz: me segue. Queridos, Deus é um Deus de chamados, aleluias. O Senhor, ele vai chamar Samuel, o Senhor, ele vai chamar Davi para uma grande obra também. O Senhor, ele vai, ao vir ter conosco, chamar discípulos e apóstolos, vai chamar Pedro, vai chamar João, o Senhor vai chamar Paulo, e o Senhor te chama nessa manhã e tem te chamado. E a resposta que o Senhor espera é: siga-me, persevere, permaneça, continue. E eu li esse texto até o versículo 10, porque diz que Abraão, o texto vai dizer, obedeceu e foi obediente. Abraão tem um chamado maravilhoso. Em todo aquele tempo, só ele
especificamente, foi chamado para ir para essa terra, e para prometida, e para, através dele, o Senhor abençoar uma grande nação, abençoar seus filhos de sangue, seus filhos espirituais. Mas deixa eu te falar uma coisa. O fato de Deus te chamar, o fato do Senhor nos ter chamado, não significa que não teremos lutas. Não significa que não travaremos batalhas. O chamado de Deus não significa que estamos blindados agora e só ocorrerão bênçãos no sentido humano, só festa, somente festa, não. A luta. Vai dizer o versículo 10, que a grande fome. Ai, me chamou a atenção ao coração esse versículo. O homem é chamado por Deus, ele obedece, chega na terra, e a grande fome, o que ele faz, queridos? Ele vai dar um jeitinho, ele vai para o Egito. Mas Abraão está sendo tratado por Deus. Abraão está sendo lapidado. Esse homem está aprendendo a andar com Deus, como você está, sim ou não? Como nós estamos aprendendo com Deus. O pastor Rai já citou da minha esposa, Rose. Em 2023, mais especificamente, próximo ali dos dias dos namorados, eu que fui chamado por Deus, 2 anos de ordenação vou fazer, 3 anos a partir do período probatório, 10 anos ali auxiliando como vice-presidente na Batista Central de Poá. Minha esposa foi diagnosticada com câncer de medula óssea. Recebemos essa notícia num período muito alegre das nossas vidas. Filhos grandes, Mateus aí com 21, Heloísa adolescente, já chegando a estar com 16 anos. E foi uma experiência de várias consultas, mas o Senhor foi dirigindo, e o Senhor ele foi tão bom conosco, que a Rose teve esse diagnóstico precoce, bem no início, mas foi um choque. Mas o Senhor não nos abandonou nesse processo. O Senhor nos chamou a caminhar com eles, queridos. Tem lutas, tem aflições. Na hora que recebemos aquela notícia e que foi dada a confirmação, que o Senhor preparou uma médica muito excelente para nós, muito sábia, e ela ia falando aos poucos, e a nossa reação foi amém. É isso, tá? Como que é o tratamento? Tal. E ela falou, nossa, vocês receberam tão bem? Eu falei, não, é que nós já estávamos nos preparando e orando, e Deus é conosco. Parecia uma conversa de amigos. Mas saímos dali. Quando chegamos à porta da clínica, a Rose chorou, caiu a ficha, choramos juntos. Mas nesse processo todo, Deus foi abrindo as portas e tudo foi dando certo. Deus preparou os melhores médicos, enfermeiros e pessoas que cuidaram dela. E tudo foi dando certo. E o Senhor usou e tem usado a medicina em oração, a oração, igrejas orando, vários irmãos orando, para que esse tratamento fosse o melhor possível. E agora a Rose está numa fase de remissão total dessa doença. Agora ela está numa fase de preventiva, de manutenção. Continua o tratamento, mas voltou a congregar, está voltando aos poucos a várias atividades normais, porque o Senhor é bom. Tem lutas, aflições, mas creia, fique firme. Eu sei que você também tem lutas. Cada um tem as suas dores e os seus problemas. Nós não podemos diminuir
nem aumentar a dificuldade de cada um. Cada um sabe onde dói o calo. Tem lutas, mas eu quero te dizer nessa manhã que quem fez a promessa é fiel, aleluia, para cumprir. A promessa é de bênção, irmãos. A promessa do Senhor é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa é de bênção. No final já deu tudo certo, como nós louvamos. Vai dar tudo certo. O importante é estar com Deus. O importante é ser cheio do Espírito Santo. O importante é andar com Jesus Cristo, aleluia. Todas as demais coisas o Senhor vai cuidar. Aleluias. Estou até aqui antecipando, porque o Rose vai dar o testemunho. Remissão significa que não foi detectado mais células nenhuma cancerígenas dentro dos recursos que a medicina tem, mas é necessário manter um tratamento preventivo. Então, voltando a uma vida normal, porque Deus é bom. E eu orei ao Senhor naqueles dias. E eu tive que fazer uma oração de fé, uma entrega ao Senhor como marido, como pastor, como discípulo. Falei: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas, Senhor, eu quero ela curada. Senhor, cuida. Senhor, mas ela pertence a ti. Meus filhos pertencem ao Senhor. Seja feita a tua vontade. E fica conosco. Porque, irmãos, nós sabemos que o Senhor é bom. Nós sabemos que o Senhor, Ele quer nosso bem. Nós sabemos que o Senhor nos ama. Nos ama tanto que centenas de anos antes de Cristo vir, Ele vai ter com um homem chamado Abraão. Ele desafia esse homem a caminhar com ele, faz promessas a esse homem, prova esse homem. A palavra vai dizer que Abraão foi justificado pela fé. Deus faz tudo isso já apontando para Cristo, que vai vir e quer salvar os homens. E o Senhor te alcançou, aleluias. E você está aqui nessa manhã. Amados, as coisas dessa vida, as posses, as lutas, as perseguições, o ouro, a prata, nada desse mundo, sabe, queridos, pode nos separar do amor de Deus. Nada são diante da glória revelada na palavra de Deus. Precisamos lembrar isso. Nem os problemas, nem as dificuldades são maiores. O Senhor é maior que tudo. Então, nessa manhã, eu quero te desafiar a crer que Jesus vive, que Jesus ressuscitou. Então, eu aprendo com Abraão a obedecer o chamado. E nós precisamos aprender a obedecer o nosso chamado. Nós temos um chamado geral de discípulos do Senhor, mas cada um tem chamados específicos. Cada um de vocês tem dons, tem talentos que precisamos apresentar diante do Senhor e dizer: eis-me aqui, servi. Eu aprendo com Abraão também que a vontade de Deus, irmãos, ela espera uma resposta humana. Amém? O tema ontem lá, esperançar. Foi falado de esperançar, que é algo não acomodados em um canto, esperando algo que vai vir. E quando vir, eu celebro esse vir. Não é um chamado ao comodismo. Esperançar, nós esperamos Cristo trabalhando, amém? Nós esperamos Cristo orando. Queridos, por várias vezes, a Rose já dormindo, por várias vezes orávamos antes de dormir, e ela já dormindo, não queria acordá-la. E eu estendia as mãos e profetizava cura. Fiz algumas loucuras lá. Eu começava a falar sozinho. Câncer vai embora, eu profetizo a cura. Uma certa noite, madrugada, a Rose tossia tanto, por efeito de remédios,
questão de sinusite, rinite que ela tem. E isso afetou o psicológico dela, porque ela não dormia. E 3 da manhã, dentro, de madrugada, me acordou. Eu ajoelhei e repreendi aquela tosse, pastor Rai, até parar, ou até ela dormir. E eu não tinha mal que orar, eu já estava com sono. E eu falava, Senhor, tira essa tosse. Senhor, tira essa tosse. Senhor, cura. Senhor. Comecei a repetir, como dizendo, enquanto o Senhor não fizer, eu não vou parar de pedir. Jacó lutou com Deus e disse, enquanto eu não receber a bênção, enquanto eu não for abençoado, eu não largo. Irmãos, nós por vezes desistimos muito fácil. Pessoas desistem muito fácil da família, desistem muito fácil do ministério, desistem muito fácil da santificação, desistem muito fácil. Nós somos chamados a perseverar e a obedecer, aleluias. A bênção é condicional, Deus requer obediência. O Senhor sabia, eu creio, que Abraão ia obedecer. Mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção, Abraão. E o Senhor fala para você nessa manhã, sê tu uma bênção, Paulo. Sê tu uma bênção, Maria, José, João. Sê tu uma bênção, Felipe. Sê tu uma bênção. Eu estou contigo, sê uma bênção. Creia, tenha fé, aleluia. E quando cremos, nós caminhamos e marchamos, aleluia. E a ordem de Deus para o povo de Israel é que marche, a ordem do Senhor para você é que marche. O crente não pode parar de orar. O crente não pode parar de congregar num domingo como esse pela manhã. O crente não pode parar de visitar. Nós não podemos parar de pregar o evangelho. Nós não podemos parar de fazer o bem. Tem pessoas que Deus quer usar você para abraçá-las nessa igreja e na comunidade cristã. Tem pessoas doentes, tem pessoas desanimadas, tem pessoas perdendo a fé, que precisam de um ombro, de um crente, de um homem de Deus e de uma mulher de Deus que diga, vamos com o Senhor, vamos comigo, vamos para a igreja, vamos orar juntos, aleluia. Então nós temos a terra prometida, o povo prometido, e louvado seja o Senhor, uma resposta de fé de Abraão, amém? Louvado seja o Senhor, porque teve uma resposta de fé, aleluias, de Paulo, de Pedro, uma resposta de fé de pastores que cuidam de nós e nos ajudaram a chegar até aqui. Queridos, Abraão obedeceu imediatamente. Nós temos um problema, procrastinar. O Senhor nos dá uma ordem, né? Vai lá, abraça esse irmão, ora por ele. Ah, Senhor, mas alguém vai. Acho que o pastor Rai já vai. É o pastor da igreja. Acho que ele até sabe que o irmão está passando dificuldade, ele vai lá orar. Não tem a irmã do ciclo de oração, né? Tem uns irmãos de oração, tem uns irmãos que são mais, assim, uma intimidade com Deus. Ele vai lá orar, ela vai. Não, irmão, o Senhor chamou você, o Senhor tocou no teu coração. Vai lá, visita aquele irmão. O Senhor tocou o seu coração, vai lá e leva uma cesta básica para ele. Certa vez me veio isso, me lembrei de alguém na igreja, isso para a glória do Senhor, né? E fizemos uma compra. Aliás, Deus providenciou os recursos, viu? Foi nada extraordinário meu. Às vezes a nossa fé é tão rasa, se eu posso dizer assim, está tão acomodada ao mesmo, que Deus precisa até fazer além, né? Deus me deu o que levar, entendeu? Não saiu do meu salário da empresa. Deus me abençoou com algo, eu comprei aquelas coisas e levei e entreguei. E pode parecer fácil, né? Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente pensa, era uma pessoa de poucas posses até, mas pode vir à mente, a pessoa quer? Será que vai se sentir ofendido, né? Levando?
se a pessoa é orgulhosa ou não, mas quando conhecemos e a pessoa precisa, ela vai receber bem recebido, ela vai entender, porque ela está precisando. E chegando ali naquela casa, era perto do Natal, e a mãe olhou para as filhas e falou assim: "Tá vendo, filha, você estava orando, você queria comer panetone, né? Olha aí, ela tinha acabado de orar naquele dia, porque eles não tinham. Olha aí, o Senhor mandou. Irmãos, o nome do Senhor é glorificado. Mas de verdade, depois que você chega lá, entrega e ouve isso, aí você fala: nossa, era Deus falando mesmo, né? Mas na hora, isso não é coisa da minha cabeça, porque eu sei que a irmã, condição financeira não é, né? Não, queridos, Deus mandou. E Deus fala conosco, amém? Aleluias. Então, queridos, é extraordinário e grandioso essa revelação em Gênesis, né? O Senhor, Ele promete abençoar. Promete abençoar todas as famílias da terra. E nós somos abençoados nessa promessa e nessa caminhada. Essa promessa chegou até nós. Do versículo 2. Farei de você uma grande nação. Não é pouca coisa, irmãos. De um homem idoso e uma mulher estéril, Deus vai fazer uma nação, Israel. E maior ainda, uma grande nação de filhos espirituais pela fé de Abraão. Abraão, seja uma bênção, caminhe, creia e obedeça. E o Senhor fala para nós isso todos os dias, aleluia. Né? Deus requer, então, essa resposta de fé de nós. Durante a dificuldade financeira, durante a dor da enfermidade, eu não sei se você está passando. Muito provavelmente alguém aqui já passou pela dor do luto. E Deus, Ele cuida, o Senhor, Ele abraça, Ele envia seus discípulos, a igreja abraça, e o Senhor espera uma resposta de fé de nós. A dor da ofensa, o Senhor requer uma resposta de fé do perdão. A dor de ser desprezado e humilhado, Deus requer uma resposta de fé do perdão. A resposta do crente é de confiança em Deus. E nós vamos olhar, não porque somos bonzinhos, irmãos, entenda, cheios do Espírito Santo, nós vamos olhar e dizer: eu sei, papai, que você está no comando. O Senhor está no comando. Não é fácil, pode vir o medo, mas em oração nós vencemos o medo. Não foi fácil para mim esses últimos 12 meses. Eu gosto de liberdade, eu gosto de pegar a bicicleta, sair andando, fazer uma caminhada na beira-mar, não é bom? Quem gosta de andar na areia do mar? Ah, aquela liberdade, né? Mas que delícia. Aliás, preciso ir. Uma hora é terapêutico, você vê o mar. Mas veio um momento de luta, pastor Rai. E eu precisei ficar 15 dias no AC Camargo, na área de TMO, transplante medula óssea, com a minha esposa. Uma área isolada, um corredor longo. A porta fecha, só abre com um cartãozinho. E depois você entra na suíte, que é o quarto, onde vai ocorrer o tratamento. E aí só pode sair quando acabar, pessoal. Então, não, fiquei 15 dias isolado, não podia sair, porque a imunidade do paciente vai a zero, imunidade zero, ou seja, qualquer bactéria pode pegar infecção, gripe, cachumba, catapora, tudo que você pensar do bebezinho lá de 10 dias de vida que está sujeito, quem é transplantado vai a zero. Então, não pode sair para não contaminar o paciente. E eu tive essa luta, e consegui levar meu violão ali, e fiquei, o que me fortaleceu foi a palavra, e esses dias louvando. E pelo corredor do hospital as pessoas ouviam louvor. E algumas enfermeiras foram ao nosso quarto e falaram:
Todo mundo está querendo vir para cá, que bom ficar aqui. Está tendo louvor. Tem um cântico que, até pela circunstância passando, eu louvava, lá de uma cantora nova, e se minha memória fizer eu lembrar, eu falo aqui para os irmãos. Está vendo? 30 anos na área do louvor. Mas o Senhor me pôs na palavra, então eu preciso cantar o louvor com violão para lembrar. Mas amém. Depois a gente lembra. Queridos, o mais importante é isso, tá? Essa resposta de fé na dor. Hebreus 11, já encerrando, capítulo 11, de 8 a 10, vai dizer: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Romanos 4 vai nos dizer que Abraão foi justificado pela fé. E nós também estamos nessa caminhada, queridos. Você está em uma caminhada para a Nova Jerusalém. E o bom disso é que não é sozinhos. Pela fé com Cristo ao lado, amém? E nós precisamos ver Cristo. Pela fé, conseguiremos ver Cristo mais nitidamente. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, nem se vê. Com fé, o Senhor vai se aproximando e nossos olhos vão se abrindo. Aprendemos aqui, terceira lição, aprendemos que a verdadeira fé leva à adoração, queridos. A verdadeira fé leva à adoração. Que maravilha! Abraão, ele edificou um altar ali no caminho de Siquém. E Abraão edificou um altar ao Senhor em Betel. Esse homem que acaba de conhecer Deus, Deus acaba de revelar-se a ele, ele obedece e ele já começa a adorar, aleluias. Ele já começa a adorar. Quem tem fé verdadeira é adorador. Se estiver só murmurando e reclamando, desconfie. Como diz na ceia, examine-se a si mesmo. Tem algo errado. Quem tem fé quer orar. Quem tem fé quer oferecer ao Senhor ofertas. Quem é cheio de fé quer oferecer um culto racional. Quem tem fé quer estar entre os irmãos, quer congregar. Quer estar na comunhão dos santos. Aleluias. Quem tem fé verdadeira é adorador, irmãos. Amém? Então o Senhor te chama e me chama a edificar constantemente um altar ao Senhor no coração. O chamado é para caminhar com Cristo até aquele dia. Trabalhando, aleluias. O chamado é para edificar então um altar ao Senhor em nosso coração. Como diz o texto, a chama não pode apagar. Não apagueis o Espírito Santo. A adoração ela deve ser constante em nossas vidas. Então, repreenda em nome de Jesus todo desânimo. Repreenda em nome de Jesus se o inimigo disser ou alguém falar que você não tem fé, que já está tudo perdido. É possível tudo ao que crer. Levítico 6,13, o fogo queimará continuamente, sobre o altar não deve ser apagado. Aleluias. A nossa adoração, o nosso serviço deve ser contínuo ao Senhor, em alegria. Eu aprendo isso com Abraão. E eu louvava o Senhor, um dos cânticos é: eu não preciso. Mania de cantor, você tem que cantar para lembrar. Eu não preciso transformar
Pedras em pães para... Esse aí, acho que é Maria Massal. E um outro que fala de dor e de entrega e de fé. E eu louvava ali. E o Senhor falou com pessoas. E o Espírito Santo me tocou no meio dessa luta. Nós compramos uns 10 ou mais devocionais, se eu não me engano, pão diário. E entregamos lá. A última enfermeira, na última hora entregamos para ela, mas ela ficou tão feliz. Nossa, para mim, obrigado. A moça chorou. Chorou ao receber um devocional. Porque ela acompanhou a Rose aqueles dias, ela que cortou o cabelo da Rose, que raspou, e foi emocionante. Amém, irmãos? Você pode se colocar em pé, em nome de Jesus? Vamos orar? O outro canto foi deixa. Deixa eu cuidar. Algo assim. Amém? Louvava o Senhor. E louvamos, e a enfermeira raspando o cabelo da Rose, e eu comecei a louvar esse cântico, deixa, porque Deus tem um propósito. E ela estava firme ali, mas começou a chorar, e sentimos a presença de Deus, e temos aprendido que o Senhor não nos abandona jamais, amém? O Senhor não te abandona. O Senhor realmente... Ele está na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor, Ele está com Daniel ali na cova dos leões. E o Senhor, Ele está contigo durante suas dificuldades, durante as suas lutas espirituais e materiais. Aleluia. Queridos, Abraão, ele teve uma fé verdadeira desde o início, mas amadureceu lentamente. Aprenda uma coisa nessa manhã. Nós precisamos crescer e amadurecer. Pode ser lentamente na fé, mas precisamos crescer na graça e no conhecimento. Nós vamos prosseguir em nosso chamado, amém? Esse desafio que o Senhor te faz nessa manhã, de dizer, eu vou prosseguir, desistir jamais, amém? Eu estou renovado, pastor Rai. Meio pentecostal nessa manhã. Aí eu ouvi um cântico que diz, diga ao meu povo que marche, fala de marchar. Nas vigílias antigas, na Batista Central, cantavam. E o cântico diz, marche. E nunca recuar, irmãos. Não é para recuar. Não é para desistir. O chamado não é para parar. O chamado é para caminhar na presença do Senhor, de fé em fé, de glória em glória. Aleluia. E o Senhor tem vitória para nós, queridos. O chamado é para olhar firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé, igreja. Eu sei em quem tenho crido, aleluias. Eu sei quem é Jesus, eu conversei com Ele nessa manhã, aleluias. Nós precisamos dizer isso para os nossos problemas. Fala, olha, eu conversei com Jesus hoje, e Ele me disse que está no barco e que está tudo bem, aleluias. E a ordem é para marchar e nunca para recuar. A ordem é perseverar. Aleluias. E o Senhor chamou em Abraão, e todos esses anos o Senhor tem chamado uma igreja para ser santa. Aleluias. Tem chamado uma igreja para ser uma boca de testemunho nessa terra. O Senhor tem chamado uma igreja para profetizar as nações, uma igreja missionária. Aleluias. Que haja esse despertamento nessa manhã em nossas vidas, amém? Eu não sei qual problema você está passando e qual a dificuldade, mas eu quero orar por você nessa manhã. Você crê? Amém? É doença, desemprego, é desânimo. Tem um homem que foi para uma caverna, o nome dele era Elias, e ele estava desanimado. Pode ocorrer na vida do crente, porque afinal de contas eu orei, desceu fogo do céu, eu venci 400 profetas de Baal, mas parece que nada disso adiantou, irmão. Uma mulher falou que vai me matar,
E ele desanimou, às vezes desanimamos, mas o Senhor foi ter com Elias, sim ou não? O Senhor não o abandonou nesse momento, o Senhor não te abandona. Teve alguém que disse: Senhor, eu tenho pouca fé, ajuda-me na minha pequena fé. Eu te desafio a orar ao Senhor com fé agora e colocar o problema, a dificuldade que você tem, entregar nas mãos dele, na cruz de Cristo. Irmãos, se nos humilharmos, se orarmos, se nos ajoelharmos aos pés da cruz e obedecermos, nós com certeza chegaremos ao final da nossa jornada. Chegaremos aquele dia e vamos dizer: valeu a pena, eu estou com o Senhor Jesus. Curve a sua cabeça, vamos orar, depois louvar com os irmãos. Senhor, aqui é a Igreja Batista Missionária. Senhor, estamos aqui, Igreja do Senhor, todos juntos. Senhor, nós aprendemos nessa manhã que o Senhor chama, que o Senhor requer uma resposta de fé. Aleluias. E que essa resposta de fé nos leva a adorar. Senhor, eu quero te pedir por cada irmão, Senhor. O Senhor está vendo o problema, a dificuldade. O Senhor sabe se é desânimo espiritual. O Senhor sabe se é falta de fé. O Senhor sabe se alguém está pensando em desistir. Senhor, se alguém está enfrentando um problema de saúde grave, Senhor, ou na área financeira, Senhor, ou no casamento, no lar, é o filho que está desviado, é a filha que não quer congregar. Os problemas são diversos, meu Pai, mas o Deus é um só, Senhor. Tu és o Deus da vida, Tu és o Pai das luzes, o Senhor dos senhores. Pai, vem entrar com providência agora, em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Cura toda a dor, Senhor. Meu Pai, sara toda a ferida. Senhor, capacita esse irmão, essa irmã a perdoar. Senhor, capacita-nos nessa manhã a vivermos um evangelho de renúncia, Senhor. Nós precisamos renunciar com o coração cheio de alegria, para experimentarmos qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Ó Espírito Santo, enche o Teu povo nessa manhã. Senhor, revela-te a nós, Senhor. Senhor, ilumina os nossos pensamentos, a nossa mente, e aquece o nosso coração, em o nome de Jesus. Sê Tu uma bênção, sê Tu uma bênção, sê Tu uma bênção, aleluia, para a honra e glória do Senhor. Amém e obrigado. Louve ao Senhor com as suas palmas, amém. Aleluias, adore ao Senhor, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluias. Obrigado, pastor Rai. Obrigado, Felipe Rente. Vamos louvar? Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou.
problemas, mas até este dia te louvarei. Luz que está vindo ao coração que espera, e haverá o fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Ele nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Aleluias. Dê uma salva de palmas ao Senhor, a sua melhor salva de palmas. Glória a Deus. Aleluias. Pastor Nildo, glória a Deus. Deus falou com você, igreja. Glória a Deus. Eu quero pedir mais uma oração para o nosso amigo Pastor Nildo. Eu quero agradecer, de todo o coração. Obrigado, pastor. Obrigado, Ministério de Louvor, de antemão. Pastor Ricardo, Igreja Batista Central de Poá. Tenho vocês em grande estima. Mas quero pedir mais uma oração. Vocês notaram que sobre cada um de nós, o Senhor, Ele permite-nos um fardo. Não é assim? O seu fardo é diferente do meu. O fardo dos irmãos é diferente de um do outro. O fardo do pastor Nildo foi diferente da maioria de nós. Eu sei que tanto o pastor Nildo, quanto a Rose, quanto o Mateus, quanto a Heloísa passaram dias difíceis, mas Deus deu a eles vitória. Amém, meus irmãos? E qual é a oração que eu quero pedir para o meu irmão aqui? Qual é a oração que eu quero pedir para ele, por nós? Porque tem horas que a gente está numa batalha e parece que a gente não vai conseguir, não é? A gente parece não dá mais, vou jogar a toalha. Mas hoje Deus trouxe essa palavra ao seu coração, porque o Senhor está dizendo: não, olha para mim, você vai vencer.
você vai alcançar a sua vitória. Eu tenho o melhor para você. E por que eu quero pedir ao pastor Nildo que ore por todos nós agora nessa oração? Porque por meio das dificuldades que ele, a Rose e a sua casa passaram, uma coisa ficou tão linda entre nós, que é o que? Vale a pena continuar crendo em Deus e perseverando no Senhor. Pode ver que até mesmo no hospital virou uma igreja. Pastor, cantor, Deus usou a vida dele. E é assim que acontece com cada filho de Deus. Por quê? Porque aonde um filho de Deus vai, as bênçãos de Deus a acompanham. Amém, meus irmãos? E você está passando aí dias difíceis? Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de um jovem que está com depressão. Tentei marcar um momento com ele, ele não conseguiu. Depois, no final do dia, ele acabou entrando em contato comigo. Vamos nos ver, vamos marcar um momento. Quando eu tive o conhecimento daquela notícia, eu e minha esposa oramos, ficamos com o coração apertado. Um jovem com depressão. Quantas são as pessoas que estão sofrendo? Quantas são as pessoas que estão passando dias difíceis? Mas o Senhor é contigo, igreja. O Senhor vai te ajudar, meu irmão. E eu quero pedir para que o pastor Nildo faça mais essa oração por nós. Para quê? Para que a gente cresça em fé. Amém, meus irmãos? Um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais para essa luta, para essa dor, para essa dificuldade. E você vai dizer para esse monte: saia daqui, vá para colar, porque Deus é conosco em nome de Jesus. Amém? Você crê que você vai crescer em fé? Você crê que Deus vai te dar graça e você vai ver as adversidades caindo por terra? Então, meu amado pastor, ore por nós em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração e creia que agora você vai crescer em fé em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluias, aleluias. Amém, irmãos. Só para te desafiar aqui, não vou te expor não. De verdade, quem precisa de uma bênção, tem algo que incomoda, uma luta que você está passando, você quer uma oração, levanta a sua mão para Deus ver. Amém? Você precisa de algo especial, precisa de um milagre de Deus. Amém? Quantas pessoas? Deus sabe a sua luta, Deus sabe as suas necessidades, Deus vê. Amém? Coloque a mão no coração. Senhor, cada irmão aqui nessa manhã, Senhor, se propôs, cada pessoa tem buscado caminhar com o Senhor. Muitos levantaram a mão dizendo que precisam de um milagre, de uma bênção. Eles estão olhando para Ti, Senhor. Senhor, eu creio, Senhor, na Tua bondade, porque eu conheço, Senhor. Eu sei que o Senhor é bom, amoroso. Eu sei que o Senhor deseja abençoar. O Senhor tem planos de bênção. Então te peço, Senhor, abençoa cada um. Faz o milagre, Senhor. Seja a cura, seja alguma questão familiar a ser tratada, seja a questão de um sonho não realizado, um sonho que está na direção do Senhor, seja ministério, Senhor, abençoa, papai, em o nome de Jesus. Aliás, capacita cada ministro nesta casa, Senhor, ministério de louvor, de oração, de escola bíblica, o seminário. Senhor, faz algo novo, renova e abençoa com a Tua graça, Senhor. E sobre cada irmão, cada irmã aqui, cada filho seu, Senhor, ser uma bênção em nome de Jesus. Recebam a vitória do Senhor, porque Ele está vivo, Ele vive e Ele nos ouve e responde nossas orações nessa manhã. Papai querido, eu te agradeço pelas bênçãos, eu te agradeço pelas respostas que eu sei que o Senhor já deu, pelas bênçãos que eu sei que o Senhor já fez, porque basta crermos, basta uma palavra sua, Senhor, e nós cremos e te agradecemos, Senhor, por tão grande amor, pelas bênçãos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu creio. Amém, meus irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, pastor Nildo. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Nildo, Ministério de Louvor.
irmãos que vieram nos visitar, aqueles que estão agora acompanhando conosco aqui nas redes sociais. Que Deus continue abençoando cada vida, cada irmão, em nome de Jesus, amém? Só tem um recado rápido para lembrar a vocês. Sábado agora o nosso culto infantil às 3 horas, e sexta-feira, eu comecei agora nessa sexta passada, e para os próximos 2-3 meses nós estaremos fazendo uma aula toda sexta-feira, que é aula de batismo, e não somente aula de batismo, mas como os temas das aulas de batismo são doutrinas cristãs, eu também estou abrindo essas aulas para os irmãos que estão se chegando agora aqui na nossa igreja. E pode se sentar só um segundinho, irmãos, só dar essa palavrinha. A gente já, quero que vocês terminem com louvor, foi ótimo. Sexta-feira agora eu iria iniciar uma escola bíblica com uma irmã da nossa igreja, que é lá da Bahia, casou recentemente, teve que se mudar para a Bahia. Eu comecei essa escola bíblica, eu iria começar só com ela. Eu pensei comigo, ora, por que só com ela? Por que não abrir para aqueles que estão se chegando na nossa igreja e para aqueles que também vieram de outras igrejas e que não tiveram, por exemplo, um preparo? Porque alguns irmãos disseram para mim: pastor, eu me batizei, mas eu não fiz uma escola bíblica. E como os temas são doutrinas, então eu pensei, eu vou abrir para os irmãos. E para minha alegria, tinha irmãos de Itatuí, lá da minha mãe, Barra do Una, minha sogra lá da Zona Norte, a irmã da Bahia e outros irmãos da região. Então, aqueles que desejarem participar dessa aula, está sendo feita uma classe em tempo real, e a gente faz uma videochamada e ali a gente mergulha na palavra de Deus. Toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, para os próximos 3 meses, tá bom, meus irmãos? Então estão convidados. E por que eu pensei de convidar mais irmãos? Porque na quarta-feira uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu quero participar de estudos. Eu falei: ora, por que não? Vamos aprender mais a palavra de Deus, amém? Então fica aqui esses 2 recados, para que a gente possa estar mergulhando, aprendendo, estudando. E sexta-feira agora, querendo Deus, nos veremos nesse estudo, e sábado no culto das crianças, amém, meus irmãos? Aquelas pessoas que querem entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Deus, me procure no final desse culto ou nas redes sociais, terei um imenso prazer de orar por você. Mais uma vez, obrigado, pastor Nildo, né? Obrigado aí pela Igreja Batista Central de Poá. Rose, que Deus continue te abençoando muito, e querendo Deus, em breve nos veremos. Quero dar a bênção apostólica, meus irmãos, e depois da bênção apostólica, o ministério de Poá, da Igreja Batista Central de Poá, vai estar cantando o hino. Então vocês podem se abraçar, amém? Estenda suas mãos ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Se esse culto foi bênção, compartilha com o maior número de pessoas. Vamos nos abraçar e vamos adorar ao Senhor. Deus te abençoe.
vou viver.